Olá! O nosso projeto se chama Política Externa Brasileira na Gestão de Ernesto Araújo, uma leitura da geopolítica de Golbery Couto e Silva, e ele é composto pela bolsista Gabriele Gonçalo dos Santos, por mim, Maísa Muslinha Vicente. O orientador do projeto é o professor André Torelli Salatino e o colaborador do projeto é o professor Daniel Ivory de Matos. O presente trabalho tem como intuito avaliar a política externa brasileira contemporânea a partir de condicionantes de longo prazo, especialmente de condicionantes geopolíticos. Para tanto, revisita a visão geopolítica do general Golbery Couto e Silva, cuja influência na política externa na década de 1960 promoveu um alinhamento aos Estados Unidos ao subordinar a estratégia brasileira à defesa do Ocidente. Na política externa orientada sobre a gestão de Ernesto Araújo, vemos uma lógica semelhante de subordinação à estratégia dos Estados Unidos, embora sua defesa ao Ocidente parta de premissas diversas. Buscamos compreender as diferenças e as semelhanças quanto à leitura da realidade brasileira proposta por Golbery para avaliarmos a influência da geopolítica na política externa brasileira atual. O presente projeto foi desenvolvido a partir da leitura da obra Geopolítica do Brasil, do general Golbery Couto e Silva, a partir da qual estabelecemos a base da reflexão geopolítica do autor e seus apontamentos para a política externa brasileira. Além desse material, buscamos compreender a partir de capítulos de livros e artigos científicos a condução da política externa brasileira e suas especificidades nos dois momentos históricos analisados de grande alinhamento aos Estados Unidos, 1964 a 1967 e 2019 a 2021. Também refletimos sobre aspectos essenciais da ordem da geopolítica contemporânea e das relações Brasil-Estados Unidos a partir de autores como José Luiz Fiore. Como forma de complementar a análise das movimentações da política externa brasileira, acompanhamos as notícias veiculadas pela mídia e os destaques presentes no portal do Itamaraty. Resultados e discussão. A leitura geopolítica de Golbery Couto e Silva é construída a partir de uma perspectiva centrada no Brasil, buscando construir uma geopolítica essencialmente brasileira. A representação cartográfica utilizada pelo autor privilegia o território brasileiro através de uma projeção azimutal equidistante, tradicionalmente utilizada na geopolítica, tendo como centro o território brasileiro. Ao tomarmos o mapa mundi com projeção centrada no Brasil, podemos observar a oeste um hemisfério de águas que conta com incontáveis arquipélagos, e a leste um hemisfério de terras, nos quais se encontra o antigo continente. Este hemisfério envolve o entorno estratégico brasileiro com projeções tentaculares de suas porções de terras. Deste ponto de vista, a América do Sul se encontra protegida pelos Andes e voltada para o Atlântico, avançando sobre eixo promontório nordestino. Para Silva, o Brasil ele é um país bem balanceado em termos das pressões continentais e marítimas, possuindo vantagens referentes ao seu litoral extenso, que apresenta bons portos. Este litoral se encontra na porção sul do oceano de maior vitalidade do mundo, e a geopolítica de Golbery visa ressaltar a importância que o território brasileiro apresenta para a defesa do Ocidente e especialmente para sua superpotência, os Estados Unidos, sobre o qual deveria estabelecer um compromisso estratégico. Essa projeção brasileira sobre o Atlântico Sul proporciona uma melhor defesa passiva para o Ocidente, uma zona cuja defesa só pode ser acessada por vias cujo controle é dominado pelas potências anglo-saxônicas. Essa perspectiva geopolítica também é a base da construção de sua teoria dos hemiciclos. Para compreendê-la, podemos voltar a olhar o mundo a partir de uma projeção azimutal centrada no Brasil. Poderíamos agora dividir o mundo em dois hemiciclos, que compreendem o conjunto de terras dispostas a um raio de cerca de 10.000 quilômetros. A América do Norte, no flanco esquerdo, a África em posição frontal e a Antártida como flanco na guarda direita. Para o autor, não há que temer ameaças de hemiciclo interior, a segurança da América do Sul e do Brasil. Em termos estratégicos, o Brasil deve empenhar-se
na preservação em mãos amigas das terras do hemiciclo interior, possuindo Silva uma interpretação otimista da estratégia norte-americana, que havia avançado da política externa do Big Stick para a política da boa vizinhança. Situado a uma distância média de 15 mil quilômetros, se encontraria o hemiciclo exterior, bloco de terras maciço, e que poderia ser decomposto em 4 grandes concentrações demográficas. O núcleo europeu, a Índia Leste, ao sul encontramos a Austrália, e para lá do arco demarcador, as aglomerações de Japão e China, prolongando-se pelo Sudeste Asiático. Para o autor, seria deste hemiciclo que poderiam surgir ameaças perigosas à segurança da América do Sul. Não podemos esquecer também que, do ponto de vista de sua concepção geopolítica, exerceu um papel central a caracterização da relação do poder entre as grandes potências mundiais. Numa perspectiva geral, o mundo que analisava Golbery se dividia com base em um antagonismo dominante entre as duas superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética, antagonismo que se manifestava entre um Ocidente democrata e cristão e um Oriente comunizado e materialista. No interior deste conflito, nossa posição geográfica é privilegiada, posto que distante dos focos de maior tensão. Compreendendo a importância das terras da América do Sul, da África e da Antártida para a defesa da civilização ocidental, observe a importância estratégica do Nordeste brasileiro com o seu promontório, especialmente para os Estados Unidos. O promontório nordestino ele poderia ser utilizado tanto do ponto de vista da constituição de uma plataforma de ataque, quanto de uma plataforma de acesso mais próximo ao continente africano. Como aponta Fiore, o Atlântico Sul ele mantém ainda hoje sua importância em termos de transporte e comunicação, sendo o Brasil o país com maior relevância do ponto de vista geoeconômico que se defronta com o Atlântico Sul, no qual se encontra 90% das reservas de petróleo e por onde passa 90% do comércio internacional brasileiro. Se nosso país possui capacidade tecnológica para a exploração desses recursos, este autor aponta que não possui capacidade de defender sua soberania na costa e na plataforma marítima, devendo incluir em seus cálculos estratégicos e a assimetria de poder existente em relação ao controle do Atlântico Sul, exercido pelas potências anglo-saxônicas. Contudo, é importante reforçar que, para Silva, a defesa do Atlântico Sul e da integridade territorial são deveres do Brasil, sendo uma missão que seria exclusivamente nossa, estando vinculada à prosperidade e à sobrevivência do país. Gostaríamos de agradecer o CNPq e o UFC Friburgo.